irmãos, queria meditar convosco em nome de Jesus hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22, até o versículo 31. Vamos até o versículo 37. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 até o 36. Aleluia. João, capítulo 3, versículo 22. Porque são dois João, né? Um João primeiro, só o outro é Cristo, né? É só o Evangelho normal, depois de Lucas. É o 3? 3, a partir do versículo 22. Está escrito assim: Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se então uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria a voz do esposo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Versículo 27, mais uma vez. Um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós queremos, em nome de Jesus, lhe agradecer por este culto, que o Senhor nos dá a oportunidade de prestar ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas participações, pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, pelo irmão José estar bem mais uma vez. Eu te peço, Pai, que eu possa conservar a tua serva bem, em nome de Jesus. Toda doença, bate retirada contra a vida da tua filha. E que o nome do Senhor seja glorificado. Continua nos abençoando neste culto, Deus. Fala através de mim, a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. E todo o poder das trevas, toda a força do maligno contra as nossas vidas nesta manhã, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos para sentar, em nome de Jesus. Grande Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus está lá. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante que quando nós falamos em mundo espiritual, o que nos vem à memória, o que nós lembramos, são daquelas evidências, digamos assim, que extraordinárias da espiritualidade. Quando alguém nos pergunta sobre o mundo espiritual, nós pensamos logo em demônios, em exorcismo de demônios, em expulsão de demônios, pensamos em visões, em sonhos, em grandes feitos e coisas dessa natureza que acontecem, talvez não no dia a dia do cristão, mas acontecem com certa frequência, acontecem esporadicamente ali nas nossas vidas. Não são coisas que acontecem todo dia, no qual nós vemos demônios. Às vezes a Shirley já passou muito por isso, a irmã Josiane acredito também, nós nos depararmos com demônios, abrirmos os nossos olhos e vermos demônios fisicamente, ou vermos anjos e coisas dessa natureza, vemos coisas extraordinárias. E quando nós pensamos em mundo espiritual, nós pensamos nessas coisas. E aí nós acabamos que muitas das vezes
né? Não digo todos, mas muitas vezes a gente dissocia uma coisa da outra, pensando que mundo físico e mundo espiritual são coisas diferentes que não estão assim tão conectadas quanto estão de fato. Nós pensamos nas coisas como que separadas. Mas aqui é interessante essa passagem, né, que eu li agora para os irmãos, João capítulo 3, versículo 27, um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. O que João estava querendo dizer aqui? Ele estava falando da autoridade de Cristo. Ele estava falando aqui que ele batizou o nosso Senhor Jesus. Aleluia. E por causa daquele batismo de Jesus, agora era necessário que ele, João, diminuísse, mas o Senhor haveria de crescer. Só que se haveria um engrandecimento de Jesus a partir daquela hora, era porque Jesus tinha recebido aquilo do céu primeiro. A grandeza do ministério de Cristo, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua influência sobre a terra, sobre o mundo, que se deu ali no primeiro século, depois dele, se deram porque ele recebeu aquilo do céu primeiro. O homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. E isso se aplica não só a Jesus, não só aos apóstolos, mas se aplica a todas as nossas vidas e a todas as áreas da nossa existência. Aleluia. Essa passagem, meus irmãos, está dizendo que quando alguém manifesta ou é alguma coisa neste mundo, é porque essa pessoa ela recebeu aquilo primeiro do céu, recebeu primeiro de Deus. Aleluia. Esta passagem está dizendo, meus irmãos, que se alguém é alguma coisa aqui, se alguém recebeu alguma coisa aqui, se alguém tem alguma coisa aqui, é porque aquilo foi manifestado, aquilo que foi entregue para ele no céu primeiro. Essa passagem está nos dizendo, meus irmãos, que o mundo físico ele não está dissociado do mundo espiritual, que são coisas que estão conectadas, são coisas que não podem ser dissociadas umas das outras. Aleluia. O mundo espiritual, meus irmãos, ele não é algo que está separado, não é algo que está à parte, não é algo que está distante. O mundo espiritual está aqui, neste momento. Nosso espírito, anjos, demônios, todas as coisas estão aqui interconectadas. E elas influenciam poderosamente a cada um dos aspectos da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E como nos diz essa passagem aqui, se nós não recebermos de Deus, não vai adiantar nós lutarmos, nós queremos, nós brigarmos, nós não vamos receber neste mundo. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. O mundo espiritual nos afeta, meus irmãos, em nome de Jesus, a cada aspecto das nossas vidas. E um dos aspectos dos quais o mundo espiritual nos afeta é nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Aleluia. Não sei se os irmãos sabem, talvez, na medida que a gente avança na fé, muitas vezes a gente não entende isso. Inclusive a Ivonete estava falando, semana passada, nós estávamos conversando aqui no culto, e ela estava falando que depois que ela está se sentindo mais convicta, mais próxima de Deus, até manifestou o desejo de batizar, nós precisamos organizar isso. E ela estava comentando que depois que ela tomou a decisão resoluta de se batizar, de se firmar no Senhor, que ela tem tido muitos pensamentos, nem todos esses pensamentos são bons. Muitos pensamentos ruins lhe vêm à mente, de morte, de coisas ruins, de coisas que não são agradáveis a Deus. Ela precisa lutar constantemente para que essas coisas sejam repreendidas. Aleluia. E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que, assim como essa passagem que nós lemos, há uma influência do mundo espiritual sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos. Nem sempre tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos é algo natural, vocês sabiam? Muitas das vezes o nosso coração está duro, fechado, enraizado em si mesmo, e não se abre para as coisas do Senhor. E não é porque nós não queremos. Mas muitas vezes é porque há algo espiritual que está nos travando. Às vezes, meus irmãos, nós estamos com o coração endurecido para servir a Deus, com o coração endurecido para batizar, com o coração endurecido para orar mais um pouco diante do Senhor, para ler a palavra, para pregar o Evangelho de Cristo, para fazer aquilo que o Senhor quer. E às vezes não é porque nós não queiramos, às vezes é porque é uma barreira espiritual, às vezes é porque há demônios que estão ali perturbando as nossas vidas, nos impedindo de fazer a vontade do Senhor. Deus, glória. Meus irmãos, às vezes nós sentimos o coração duro. Às vezes nós ouvimos coisas que são boas, agradáveis a Deus, verdadeiramente, como o irmão José dizia, coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas aí quando nós ouvimos aquelas coisas, o nosso coração fecha, nosso coração se tranca, nós sentimos raiva, sentimos às vezes nojo, sentimos um remorso com aquela coisa, e nós não sabemos nem explicar o porquê.
E às vezes o porquê é invisível. O porquê não se dá ali no campo da lógica ou no campo simplesmente da mente. Às vezes o porquê tem um demônio oprimindo a sua vida, te perturbando, te oprimindo, te influenciando, para que você não vá servir a Deus como você deveria fazer. É necessário que nós venhamos entender, meus irmãos, que nós estamos em uma guerra. Aleluia. E não é uma guerra para nós conquistarmos bens materiais ou tesouros neste mundo. É uma guerra para onde nós vamos passar toda a eternidade das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E em meio a esta guerra, meus irmãos, Satanás e seus demônios, eles vão usar todas as artimanhas possíveis para tentar nos destruir. E como eu já disse aqui um tempo atrás, uma passagem que eu gosto muito do livro O Peregrino, certa feita, o peregrino, para quem não sabe, ele estava numa trajetória na qual ele tinha que caminhar sempre por um caminho reto, estreito, direito. Ele não podia se desviar nem para a esquerda, nem para a esquerda. E certa feita, ele estava chegando em um determinado lugar e ele vê dois homens correndo de volta. Eles, ao invés de caminhar para frente no caminho, eles estavam voltando atrás desesperados, morrendo de medo, porque eles haviam visto coisas abomináveis, terríveis, assombrosas. E eles tentavam instigar cristão para que ele voltasse atrás. Volte atrás, cristão. Não continue à frente, porque o que está à frente é terrível, é maligno, é terrível, você não vai conseguir. Todos aqueles que tentaram ir adiante morreram. Mas cristão resoluto em seguir adiante e observar a vontade do Senhor, ele vai, ele caminha, ele continua naquele caminho reto, estreito, direito. E aí quando ele chega mais adiante, ele vê que ele estava ali justamente no vale da sombra da morte. Um lugar terrível, com pessoas mortas, demônios ungindo, criaturas horripilantes. O lugar era terrivelmente assombroso e não havia luz alguma, ele não conseguia mal ver a palma das suas mãos. E ali cristão, ele mesmo morrendo de medo, ele segue adiante. É interessante que em determinado momento da trajetória de cristão, ele estava ali caminhando por um caminho reto, estreito, direito, extremamente curto, quase que se equilibrando, para não cair naquele abismo de criaturas terríveis e horripilantes. Mas enquanto ele caminhava firmemente, resoluto no caminho do Senhor, um demônio com pés, com um calçado de algodão para não fazer barulho, se aproxima por trás de cristão. E aí ele sussurrava no ouvido de cristão blasfêmias, coisas terríveis, malignidades. Ele sussurrava coisas terríveis contra o Senhor. Ele falava coisas contra Deus que jamais cristão pensaria. E Satanás, ele faz justamente isso nas nossas vidas constantemente. Ele vai tentar nos fazer pensar e blasfemar contra o nome do Senhor. Ele vai tentar nos tirar da igreja, nos tirar do caminho, nos fazer desistir, desanimar, de cumprir o nosso propósito, o nosso chamado neste mundo. Às vezes, Satanás, meus irmãos, ele está aqui, sussurrando aos nossos ouvidos, perturbando a nossa alma, oprimindo o nosso ser, com tudo aquilo que pode, e às vezes nós não percebemos. Nós acabamos achando que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquela tristeza, aquela depressão, todo aquele mal que são nossos, mas na verdade não são. E às vezes a única coisa que falta nós fazermos, sabe o que é? É nós levantarmos as nossas mãos e repreendermos aqueles demônios que estão nos oprimindo, em nome de Jesus. Nós estamos em guerra. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, Ele nos deu todas as armas necessárias para nós vencermos essas guerras. Aleluia. Satanás, ele vai pelejar sim para nos matar, para nos destruir, para nos roubar. Mas nós não precisamos deixar. Basta em nome de Jesus, que nós levantemos as nossas mãos, que nós usemos a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, para permanecermos firmes diante dele em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Outra área que o mundo espiritual nos afeta e muitas vezes nós não sabemos, que inclusive a irmã Josiane passou por isso recentemente, é a questão de doenças. Muitas das vezes, meus irmãos, as doenças que nós passamos e enfrentamos, elas não são simplesmente físicas. Elas podem ser, mas às vezes não são. Há coisas que nós enfrentamos, fisicamente falando, que são consequência ou são reflexo de algo espiritual pelo qual nós estamos passando. Eu tenho alguns testemunhos com relação a isso. Eu me lembro, certa feita, quando eu nem era casado ainda, eu comentei com a minha irmã que eu estava com uma dor de cabeça terrível.
Eu mal conseguia raciocinar e nem permanecer em pé, tamanha dor de cabeça que eu estava sentindo. Eu lembro que eu comentei com ela, porque eu estava passando mal e que eu precisava deitar, né? E aí eu peguei meu quarto estava todo escuro, porque eu nem aguentava olhar para a luz, né? Fechei a porta do meu quarto e eu me joguei na cama. Né? Porque eu me joguei na cama, né? Quando o meu corpo bateu na cama, eu lembro que foi como se o meu corpo permanecesse deitado, mas o meu espírito começasse a sair um pouco do corpo. Não havia saído completamente, mas saía um pouco assim. E quando o meu espírito saía, né, eu vi que havia uma mão sobre a minha cabeça, né, e era uma mão preta, como se fosse uma armadura de um soldado daquelas de antigamente, da época medieval. Né, e da mão daquela criatura saíam como que ondas. Quando você pega uma pedrinha e joga na água e tem aquelas ondas circulares que aparecem, era como que saíssem ondas azuis da mão daquele ser, né, e estava justamente com a mão sobre a minha cabeça ali, sobre a mão da minha cabeça, do meu espírito especificamente. E aí era aquela criatura, aquele ser, aquele demônio que estava me fazendo ter dor de cabeça. Não era uma dor de cabeça natural. Eu me lembro até que eu tentava, quando eu percebia que havia aquela mão sobre a minha cabeça, eu tentava virar para trás para ver quem era que estava fazendo tudo aquilo, e ele pegava e voltava a minha cabeça para o lugar, e aí eu acordava, né, e voltava para o mundo natural, digamos assim. Né? Então, às vezes, meus irmãos, as coisas que nós passamos, labutas pelas quais nós enfrentamos, doenças, sono, dificuldade, nós vamos orar e começamos a sentir sono, começamos a sentir fraqueza. Às vezes não é algo natural, às vezes é algo espiritual que nós estamos enfrentando ali. E se nós simplesmente nos entregarmos, se nós simplesmente aceitarmos, Satanás vai nos dominar. É como eu falava dos nossos sentimentos e pensamentos. Satanás, ele coloca esses sentimentos e pensamentos em nós. E aí, se vocês perceberem, cristão, ele começou a questionar aqui e falou: mas eu jamais blasfemaria contra Deus, por que vem esse pensamento aqui? Ele começou a questionar e ele reconheceu que aquilo não vinha de Deus e nem dele, que eram demônios que estavam influenciando. E tanto os sentimentos e as doenças e os pensamentos são da mesma forma. Satanás, ele vai colocar, Satanás, ele vai jogar nas nossas vidas, e aí, se nós aceitarmos, talvez aquilo se concretize, se torne realmente físico, porque nós aceitamos, porque nós nos submetemos àquelas coisas. Satanás começa a colocar pensamentos de depressão, de tristeza, de desânimo, de fraqueza, de fadiga sobre as nossas vidas. E nós aceitamos aquilo. Nós nos entregamos àqueles pensamentos ruins. Acaba que nós vamos nos tornar aquilo que Satanás queria que nós nos tornássemos. Porque nós aceitamos, nós nos submetemos, nós achamos que somos nós, pensamos e tornamos pensamentos nossos. Então nós, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ter sempre a convicção de que nós estamos em guerra, que nós estamos em peleja em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos sempre ter a clareza de que nós não podemos aceitar estarmos mal diante do Senhor. Quando nós vimos pensamentos ruins, doenças inexplicáveis, nós precisamos, em nome de Jesus, levantar as nossas mãos e repreender com a autoridade que Deus nos deu. Glória a Deus. Porque a autoridade de repreender demônios não está sobre o pastor, não está sobre o presbítero, sobre o diácono, está sobre a vida de todo aquele que crê no nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, usemos a nossa autoridade, repreendamos todo o mal em nome de Jesus e lutemos com afinco, com força. Em nome de Jesus, se você encontrar em algum momento alguma dureza de coração, algum poder das trevas, algum pensamento que você sabe que não vem de Deus sobre a tua vida, repreenda em nome de Jesus. Glória a Deus. Não façamos a vontade de Satanás. Aleluia, Jesus. Ele está como um leão ao nosso redor, procurando alguém para quem tragar. E quando ele encontrar uma brecha, ele vai tragar mesmo. Se nós dermos brecha para ele, ele vai nos tragar, ele vai nos destruir, ele vai roubar a nossa fé. Ele vai arrancar a coroa que está sobre as nossas cabeças. E nós não conseguiremos permanecer firmes. O Senhor Jesus, quando ele, em certa passagem aqui no Evangelho de João também, ele diz que assim: eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Ele colocou uma espada nas nossas mãos, meus irmãos. Glória a Deus. Ele nos colocou e nos concedeu, em nome de Jesus, toda a armadura, todo o equipamento, toda a força necessária para vencer todo o poder do maligno. Por quê? Porque quem vence a Satanás não somos nós, não é o nosso intelecto, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é aquele que vive em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de fazer nada,
mas Ele pode tudo. Glória a Deus. Se nós nos revestimos da armadura de Deus, como está ali em Efésios capítulo 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir a armadura de Deus, para poder resistir firmes às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir firmes do dia mau e sair firmes de todo combate. Portanto, ponde-vos de pé em nome de Jesus. Cingi os rins com a verdade e revesti-vos na couraça da justiça. Calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Vede quantos equipamentos, quantas armaduras o Senhor nos concedeu aqui. Revestir a armadura de Deus para poder resistir às insídias do diabo. Se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus, nós não vamos permanecer firmes. Nós não vamos dar conta de superar a Satanás. Nós não temos capacidade de vencer a Satanás. Mas o Senhor tem. Né? E nós precisamos, em nome de Jesus, ter essa convicção de que nós não estamos lutando contra o homem, nem contra o filho de homem, mas é contra principados e potestades do mundo espiritual. Por isso, em nome de Jesus, eu convoco a mim e convoco a vós nesta hora, a nós repreendermos todo o mal das nossas vidas. Não aceitamos nenhuma influência de Satanás, a repreendermos em nome de Jesus a inveja dos nossos corações. A repreendemos em nome de Jesus os pensamentos, os sentimentos malignos. Repreendemos a depressão em nome de Jesus. Repreendemos a dureza do coração. Repreendemos a preguiça em nome de Jesus. Queremos em nome de Jesus servir ao Senhor com todo empenho e com toda força. Porque nós somos soldados de Cristo. E aqueles que combaterem até o final em nome de Jesus, estes receberão a coroa da vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Bendito é o teu nome, Oh, Jesus. glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, santo, santo. É interessante, meus irmãos, que muitas das vezes Satanás ele não vai conseguir nos afetar diretamente. Ele não vai conseguir colocar uma dor de cabeça ou colocar um pensamento, porque nós já estamos, como diz a palavra aqui, revestidos, e essas coisas não vão nos afetar mais. Chega um momento na maturidade cristã que essas coisas não nos afetam. Que a inveja, que a vaidade, a altivez, a raiva de um irmão, a dificuldade para perdoar, já são fichinha para nós. Nós estamos em um nível mais elevado e essas coisas já não nos influenciam mais. Só que Satanás ele vai continuar tentando nos destruir. Isso se mostra muito claro, por exemplo, ali com os primeiros cristãos. Satanás, ele não conseguiu, né, até determinado ponto, com os judeus, por exemplo, destruir a fé cristã no começo. Ele não conseguia fazer com que aquelas pessoas parassem de adorar a Deus. Ele não conseguia fazer com que aquelas pessoas se afastassem do caminho do Senhor, mesmo sob a ameaça de morte. Até que chega um ponto que ele faz o quê? Que ele coloca todo o aparelhamento do Estado. Ele coloca todo o Estado judeu, todo o Estado romano contra o povo de Cristo. O que ele estava fazendo ali? Influenciando, né, tudo aquilo que estava no contexto, na influência do mundo cristão contra as pessoas. Então, às vezes, Satanás ele não vai conseguir colocar doenças em nós. Ele não vai conseguir colocar pensamentos. Mas ele vai conseguir mover tudo que estiver ao nosso redor contra as nossas vidas. Ele vai colocar as pessoas, às vezes, sabe quando você vai para o trabalho, você lá está trabalhando, fazendo o seu melhor, fazendo com simplicidade de coração, com pureza, e se empenhando com todo o esforço e empenho da sua alma, mas aí tudo começa a dar errado, as pessoas se voltam contra você e você não entende por quê. Você acha que simplesmente, né, você nem consegue entender ou explicar o porquê que aquelas pessoas se voltaram contra você, ou às vezes em casa mesmo. Começa a ter confusão demais, briga, desentendimento, o casal está à beira de se separar, e às vezes todas aquelas confusões, aquelas brigas, aqueles desentendimentos, tudo aquilo dando errado na sua vida, parece inexplicável. E fisicamente é inexplicável mesmo.
Porque às vezes a explicação não está no natural, a explicação está no espiritual. Às vezes, aquelas pessoas que se voltaram contra você, elas estão sendo movidas não contra você, não porque elas te odeiam, mas porque elas não entregaram as suas vidas a Cristo, e aí Satanás está influenciando elas contra as suas vidas, contra a tua vida, gerando dificuldade, atrapalhando a sua vida profissional, atrapalhando a sua vida familiar, tentando atrapalhar tudo no seu contexto para dificultar a vida do cristão. É como a irmã Josiane teve um discernimento muito interessante agora há pouco, no qual ela entendeu que talvez não seja o momento dela trabalhar. Por quê? Porque talvez se ela for trabalhar agora, talvez ela vai ter menos tempo para adorar o nome do Senhor. Isso é um discernimento elevado. Isso é um discernimento de alguém que está numa maturidade maior na presença do Senhor, porque ela tem essa preocupação de orar a Deus. Ela sabe, se ela é melhor ela orar ao Senhor do que ter o melhor trabalho do mundo e parar de orar e buscar a presença de Deus. Então Satanás, meus irmãos, muitas das vezes ele vai fazer de tudo, se ele não conseguir te afetar, ele vai fazer de tudo para afetar o teu contexto, afetar a tua família, o teu trabalho, afetar aonde você vai, onde você deixa de ir, para incomodar a sua vida e gerar todo tipo de situação desconfortável. É por isso que nós precisamos estar sempre orando uns pelos outros e por tudo referente às nossas vidas. Porque Satanás ele está continuamente trabalhando para nos destruir. Ele vai tentar nos destruir o nosso trabalho, tirar o nosso emprego, tirar a nossa paz, dificultar o nosso trabalho, tirar a paz da mãe que tem os seus filhos dentro de casa, causando confusão entre as crianças, causando confusão entre marido e mulher. E se nós não tivermos o discernimento, muitas vezes, nós vamos cair na cilada do diabo, como às vezes nós fazemos, infelizmente, e nós vamos nos submeter a toda aquela confusão. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter maturidade para saber que nós não estamos pelejando uns contra os outros. Nós estamos pelejando contra Satanás. Tudo aquilo que ele puder fazer para nos incomodar e para nos destruir, ele vai fazer. E nós precisamos estar preparados e atentos com relação a isso, para repreender em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora voltando para essa passagem de João capítulo 3, versículo 27, um homem nada pode receber se do céu não lhe tiver sido dado. Isso que é interessante e algo que inclusive a irmã Josiane tocou nessa manhã também, que é justamente a questão do tempo de Deus. Aqui a Escritura Sagrada está nos dizendo que nós podemos lutar e querer coisas neste mundo. Querer talvez um carro novo, querer uma casa nova, querer sair do aluguel, querer um trabalho melhor, querer 1 milhão de coisas nós podemos querer. Mas como nos diz essa passagem aqui, se Deus não nos der do céu primeiro, nós podemos lutar, nós podemos brigar, nós podemos, como uma criança, como acontece de vez em quando com os meus filhos, a gente vai ao mercado e eles querem alguma coisa, e às vezes brigam, esperdeiam, e fazem toda uma confusão, mas nós não damos. Nós não abrimos mão e nós continuamos negando aquilo ali. Então, às vezes, meus irmãos, se Deus não tiver te dado o céu, você pode rodar o mundo inteiro, você pode chamar 1 milhão de pessoas, o governador, o presidente para te ajudar. Se Deus não tiver dado para você aquilo, você não vai conseguir. Quando Deus fecha as portas, não tem ninguém que abra. Mas quando Deus abre também, meus irmãos, aí não tem ninguém que feche. Glória a Deus. Eu já passei por uma experiência uma vez, da Chile também, talvez alguns irmãos tenham passado. Mas eu me lembro de algumas vezes nas quais eu estava desempregado. E aí a gente ora, a gente luta, a gente labuta, a gente pede a Deus o emprego, porque é o provento da nossa família. E parece que as portas não se abrem de forma alguma. E aí a gente vai jejuando, vai orando, vai lutando, vai clamando, vai pedindo a Deus misericórdia, vai clamando a Ele para que Ele abra as portas, porque nós precisamos prover dentro de casa. E aí chega um momento que aquelas portas que estavam abertas, estavam fechadas, e que nós não tínhamos retorno algum, parece que de uma hora para outra, todas as pessoas do mundo que não nos davam retorno começam a dar. E em determinado momento, nós não tínhamos retorno nenhum, não tínhamos nenhuma proposta, nenhuma chamada para entrevista, mas parece que quando Deus abre as portas, parece que aparece 1 milhão de oportunidades ao mesmo tempo. A irmã Teresa está rindo porque provavelmente já passou por isso também. Mas parece que quando Deus abre as portas, aparece um monte de coisa mesmo tempo que às vezes nós nem sabemos qual aceitar. Qualquer de Deus. Qualquer de Deus. Então isso já aconteceu comigo algumas vezes, com a Chile também. Então quando Deus abre as portas, meus irmãos, às vezes Ele abre de uma forma assim que talvez a gente possa até escolher. O que nós queremos? Meu filho, eu estou abrindo tantas portas para você que você tem várias oportunidades. Você pode escolher aquilo que você quer. Aleluia.
Então quando Deus abre também, ninguém fecha. Glória a E Deus. às vezes nós precisamos entender isso. Não vai adiantar, né, nós ficarmos brigando, lutando, né, e fazendo isso, fazendo aquilo. E muitas das vezes, por exemplo, falando de emprego também, né, um dos erros que as pessoas às vezes cometem, né, é de simplesmente distribuir currículos ou contar com o apoio dos outros. Eu lembro que quando eu estava uma das piores situações mais difíceis do nosso casamento, da nossa vida, né, na qual eu estava desempregado e desesperado por emprego, a China também, acho que estava desempregado há pouco tempo. Eu estava clamando ao Senhor e a porta, né, de emprego se abriu justamente quando eu jejuei, né, fiz um jejum um pouco mais incisivo diante do Senhor, que foi quando as coisas se abriram. Então às vezes nós achamos que vamos mandar, e engraçado que eu tinha mandado 1 milhão de currículos, eu não tinha resposta, não tinha retorno, mas aí mediante o jejum, mediante a oração, eu lembro que eu me coloquei em jejum e eu ajoelhei ali no corredor do nosso apartamento que a gente morava ainda, né, e eu chorei diante de Deus, tamanha luta que nós estávamos passando e enfrentando, e aí foi no dia seguinte, as portas se abriram. Não foi o homem que teve misericórdia de mim, não foi a empresa que teve piedade, foi Deus que abriu as portas. Foi Deus que quebrou aquele céu que estava cerrado em nome de Jesus Cristo. Tirou os demônios do nosso caminho. Porque Satanás, meus irmãos, às vezes é Deus que está mantendo as portas fechadas, mas às vezes Satanás também ele vai querer fechar as portas para nós. Nós vamos querer entrar por uma determinada porta, querer fazer determinada coisa na nossa vida, mas ele vai tentar influenciar as pessoas para que nós não venhamos a receber aquilo. Ele vai tentar nos fazer pecar para que nós venhamos a perder a bênção que Deus está preparando para nós. Vocês conseguem perceber que há uma conexão muito íntima entre aquilo que nós fazemos fisicamente e aquilo que acontece espiritualmente. Glórias a Deus. Está tudo interconectado, meus irmãos. Nós precisamos entender isso para que nós possamos, em nome de Jesus, guerrear adequadamente diante do Senhor. Guerrear adequadamente diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Isso acontece muito também, por exemplo, quando uma pessoa vai batizar. Nós estávamos conversando sobre isso no domingo passado. E às vezes a pessoa ela tem ali a disposição, a vontade de batizar, mas aí quando chega mais próximo do dia do batismo, parece que ela quer desistir, quer desanimar, parece que o seu coração fechou, ela ficou com um medo terrível no seu coração, e desanima completamente com relação ao batismo. E às vezes não é que ela não queira, às vezes é porque é uma pressão de Satanás que ela não dá conta de suportar. Às vezes é Satanás colocando medo, colocando pensamentos, sentimentos, para que a pessoa justamente desista, e se ela ceder, se ela desanimar, ela vai ceder e vai retroceder de fato. Nós precisamos permanecer firmes. Nós somos guerreiros e guerreiras do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Como nos diz aqui o apóstolo Paulo, empunhai, pois, o escudo da fé e a espada do Espírito. Colocai o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade em nome de Jesus. Estai continuamente em oração para podermos resistir firmes no dia mau em nome de Jesus. Aleluia. Porque o dia mau vai chegar para todos nós, mas somente aqueles que estiverem revestidos pelo poder de Deus, esses permanecerão firmes. Glória a Deus. E por fim, meus irmãos, um outro aspecto que eu quero tratar convosco, para nós finalizarmos, é que o nosso comportamento, Abençoa Deus. o modo como nós agimos neste mundo, ele reflete quem nós somos espiritualmente falando. Às vezes, sabe, nós nos entregamos a pecados, a coisas ruins e não servimos a Deus adequadamente como nós deveríamos. Isso simboliza, ou isso é um reflexo de que as nossas vestes espiritualmente estão sujas. É que nós estamos ainda, nós não fomos lavados, nossas vestes não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que Satanás tem influência ali sobre as nossas vidas. E uma das coisas que as pessoas precisam entender é que nós não conseguimos vencer a Satanás. Se nós não estivermos bem espiritualmente falando, nós não vamos conseguir vencer a ele, vencer a pressão, vencer o poder dele, vencer os sentimentos que ele coloca sobre nós, vencer os pensamentos que ele coloca sobre as nossas vidas. Nós não vamos conseguir vencer. Nós somente vencemos se nós estivermos em Cristo. E às vezes nós reclamamos que algumas pessoas não servem a Deus, não conseguem permanecer firmes como nós gostaríamos. Mas às vezes é só um reflexo daquilo que ela é espiritualmente. Às vezes nós não queremos vir à igreja, não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos ler a Bíblia, não queremos evangelizar, não queremos ser santos.
Às vezes nós damos lugar à inveja, à maldade, à altivez, à raiva, ao rancor, né? E às vezes é só reflexo, sabe de quê? De que nós não estamos cheios de Deus, espiritualmente falando. Porque quando nós estamos cheios de Deus, meus irmãos, nós temos força para vencer a todas as obras da carne. Glória a Deus. Mas se nós estivermos cheios de maldade, de ira, de inveja, aí a nossa vida neste mundo vai ser baseada nessas coisas. Então nós, em nome de Jesus, o nosso comportamento é reflexo de quem nós somos espiritualmente. Aleluia, Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos ser homens e mulheres santos, justos, piedosos, agradáveis, obedientes, tranquilos, moderados. Nós vamos servir a Deus de modo adequado. Mas se nós estivermos cheios de demônios, cheios de maldade, qual vai ser o nosso comportamento? Meus irmãos, nós nos comportamos conforme aquilo do que nós estamos cheios. Glória a Deus. Se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos ter um comportamento santo e agradável a Ele. Glória a Deus. Mas se nós estivermos cheios de demônios, nós vamos nos comportar, nós vamos dar completo lugar à carne nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos. Verdade, Deus. Aleluia. O que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã é que nós estamos em guerra em nome de Jesus. Aleluia. E que nós somente venceremos essa guerra. Que nós somente permaneceremos firmes até o final, se nós estivermos revestidos da armadura de Deus e cheios do Espírito Santo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Senão sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder a batalha, achando que estamos guerreando ainda. Aleluia, Deus. É por isso que nós vemos pastores envoltos em casos de corrupção, de adultério. E às vezes, talvez alguns até justifiquem os seus erros, achando que nem estão pecando de fato, justificando os seus erros em suas próprias mentes. Às vezes eles estão completamente submissos à autoridade de Satanás e acham que está tudo certo. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 7, que naquele grande dia, muitos que servem a Deus, ou que acham que servem a Deus, serão rejeitados por Ele. Porque acharam a vida inteira que estavam servindo, mas não estavam. Eles perderam a guerra antes que ela terminasse e não fizeram nada a respeito, porque eles não lutaram. Aleluia. Lutemos, meus irmãos, portanto, em nome de Jesus. Rejeitemos a toda maldade. Repreendamos a todo demônio, todo poder das trevas. Oremos pela nossa família, em nome de Jesus, repreendendo constantemente todo o mal, para que possamos chegar firmes lá no fim, em nome de Jesus, e glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar para finalizar a palavra em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Grande és tu, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Esta manhã o Senhor nos deu a oportunidade de entender que nós estamos em guerra, que há forças espirituais, principados, potestades, poderes das trevas, Senhor, que vão lutar constantemente contra as nossas vidas. E se nós não lutarmos também, se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, não estivermos cheios do Espírito Santo, não repreendermos todo o mal, nós vamos submeter a esses poderes das trevas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos mostra, Pai, deixa claro para nós que o nosso combate não é contra a carne ou contra o sangue, que o nosso combate não é contra o nosso irmão ou contra a nossa família, mas que o nosso combate é contra principados e potestades nos reinos das trevas. Então, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, que todo o poder das trevas seja repreendido. Se houver alguma opressão, se houver algum poder das trevas, alguma força do maligno sobre nós agora, seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor disse a Satanás lá no monte, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus. Todo o poder das trevas contra as nossas vidas, toda doença que não vem de Deus, todo pensamento que provém do maligno, todo sentimento que provém do maligno, toda influência das trevas, seja repreendida contra a Santa Igreja Evangélica agora, em nome de Jesus. Limpa as nossas almas, Senhor. Purifica o nosso ser. Daí que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, neste ano de 2026, Satanás não tenha nenhuma influência sobre as nossas vidas. Mas que em nome de Jesus, a nossa família seja alcançada pelo Senhor, o nosso coração se abra para Ti e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.
Amém. Liderança, E amém. em nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus, já estamos finalizando.